Casa Comum no Ar, a sua revista de incidência política mensalmente, agora em vídeo. O quinto episódio do Casa Comum no Ar traz em destaque a entrevista do Frei Marques Rodrigues dos Reis, diretor-secretário do Cefras, Ação Social Franciscana. Frei Marques entende que as religiões e as religiosidades têm, ou deveriam ter, um papel fundamental no combate sobre o cuidado com o planeta Terra e todo o ser vivo. Para o frade franciscano, se as religiões e as religiosidades acreditam em uma divindade criadora de todas as coisas, logo, todas as pessoas deveriam ser capazes de cuidar daquilo que ela fez. Confira. Se as religiões e a religiosidade acredita em uma ideidade, em um ser criador de todas as coisas, que está na gênese de todas as coisas, né? Não necessariamente o ponto o mágico, né? Mas está na gênese de todas as coisas, na criação, no natural, no princípio. Então, a gente é capaz de cuidar daquilo que ele fez, né? A construção, a ideia primeira da religião já nos coloca no compromisso com aquilo que foi dado pelo Criador. Então, se você bem ama a esse Criador, você deveria cuidar desse Criador, das coisas que o Criador fez, né? Então, isso acho que talvez um primeiro ponto. Um segundo ponto, eu acho que ele tem a ver com, aí você aqui bastante mais nervoso, né? De entender como as religiões vão começar a se apropriar como Gramsci fala, né? Instituições históricas de hegemonia, né? Essas instituições de hegemonia dentro da história, né? Que ele coloca a religião como uma das principais, elas flertam com o status, né? Com o status quo, né? E aqui eu estou me referindo, querendo fazer referência, dizer o seguinte, é que as religiões sentaram na mesa do capitalismo e sentenciaram a criação do Criador, né? Então, na medida que a gente sentou lá e a gente sentenciou a criação do Criador, a gente teria a responsabilidade de pensar como que a gente olha do outro lado, né? E, nesse sentido, o Papa Francisco tem uma frase forte, né? Que ele fala, esse sistema é perverso, degrada e mata, né? Destrói, degrada e mata. Então, esse sistema que tem que ser pensado. A religião tem uma responsabilidade de conversar com isso. E aí é muito no lugar da religião mesmo, porque ela é esse lugar normativo, estrutural, e que é esse lugar mesmo que deveria fazer, e ela deveria colaborar com a Casa Comum para fazer outro processo, né? Se a gente tem, por exemplo, cartas que falam do cuidado da Casa Comum antes do Papa Francisco, a gente tem, né? Mas dizer que todos eles estavam empenhados nessa mudança e de dizer quem é o verdadeiro responsável por esse processo, a gente não sabe se podemos dizer isso com tranquilidade. Então, existe uma responsabilidade de instituições que sentaram nesse lugar de agora discutir a mudança desse paradigma, né? Uma grande questão que deveria ser levada em consideração é que a gente não pode racializar as religiões. Ou seja, eu quero me referir, nós não podemos constituir a ideia de que um determinado grupo ele é constituído de dignidade por seguir um determinado valor ou segmento. É essa discussão que dificulta um pouco, porque aí vai fazer, por exemplo, que o pajé seja aquilo ali não é uma religião, aquilo é sei lá, uma falta de conhecimento científico, por exemplo, né? Então, você condiciona a um determinado grupo a concepção ocidental para dizer o que ele pode ser e fazer. Isso é uma construção de racismo religioso, né? Então, eu acho que a discussão de entender que nós não podemos estratificar as pessoas
sobre sua forma de compreender como que o sagrado se relaciona com o mundo, talvez esse seja o primeiro caminho, né? Para a gente poder tentar fazer isso. O segundo, eu acho que, e aí para o Brasil, cabe análise histórica do que significa cada religião no seu processo histórico. Então, é preciso fazer uma leitura histórica do que significa você acreditar em uma religião de matriz africana de um povo que veio em navios negreiros, de você entender o que significa, por exemplo, os hinduístas e tudo mais, de um povo que veio de um outro jeito. Ainda que na periferia do hinduísmo exista muita pobreza, a gente não lida com ele do mesmo jeito que a gente lida com os africanos, porque as condições com que essas religiões chegaram no país foram diferenciadas, né? Então, permitir com que, e nós, por exemplo, católico, né, que chegamos aqui faz empunhados de armas, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, para os movimentos evangélicos, que tiveram ascensores no meio de comunicação e tudo mais, nós, em algum quanto, ainda que tivéssemos vivido a teologia da libertação, uma teologia libertadora, que via a comunidade, nós vivemos isso profundamente e temos traços fortes disso ainda hoje, mas nós temos uma reticência aos evangélicos porque eles têm o rosto da periferia, da vida e do mundo, né? A linguagem que não é puramente acadêmica, mas da sua experiência pessoal, né? E que tudo bem que uma religião fica meio um tanto quanto estranho, uma vez que a gente está falando de conjuntos normativos mais amplos e gerais, universais, mas desde quando que a religião se ausentou dessas relações pessoais, né? Moisés é uma relação pessoal, né? Maria também, né? Então, quando foi que a gente se ausentou disso? Porque essa discussão também racializa também os nossos irmãos evangélicos, dizendo, então, eles são menos viáveis, né? Então, acho que o primeiro fato é isso, assim, o racismo religioso, ele é pautado na construção de racismo mesmo, né? Que não precisaria ser feito assim, né? Então, desmantelar essa discussão acho que é um tanto. O segundo é voltar às questões históricas, de como que cada um se desenvolveu. E o terceiro é propor espaços de harmonia. Nós temos que criar lugares de convivência, temos que criar lugares de harmonia. E eu ouso dizer que um dos lugares mais propícios para construir isso são os lugares de solidariedade com os outros, com a casa comum. Esse lugar é um lugar comum de todas as religiões, de bem-querência com quem é empobrecido, de cuidado com a terra. Esse é um lugar comum. E aí eu acho que o futuro das religiões e da espiritualidade vai ser no cultivo da nossa casa que vai estar em ruínas. Se no passado foi preciso batizar os negros, arrancar seus nomes para que eles pudessem se tornarem animais e condicioná-los naquela forma de vida, hoje nós precisamos batizar o conservadorismo para constituir uma possibilidade de exploração e extermínio da terra. Então, qual é o grande embate? Essa narrativa. Quem vai disputar essa narrativa? É o conservadorismo, que ele não nasce dentro da igreja, mas ele perpassa da igreja. As pessoas estão se valendo dos preceitos religiosos para construir isso. Pensando, por exemplo, no Jair Bolsonaro, ele é um homem que se batizou na igreja católica, entende minimamente o catolicismo, né? Sabe da dificuldade que a gente tem com outras religiões. Ele se batiza no Rio de Janeiro com uma outra religião e depois vai comungar na festa de Nossa Senhora Aparecida, é um escárnio para os católicos. O que é isso, né, moço? Devolve, né? E ao mesmo então essa forma de lidar, então, quer dizer, esse preceito político, conservador, se apropriando dos valores religiosos para construir o seu. Então, qual é o grande desafio? É retomar a discussão religiosa no seu imperativo mais original e descobrir que dentro dela não há espaço para o extermínio.
né? Porque você pode até discutir e ter dificuldade de entender aborto, pode ter dificuldade para preceitos, isso você pode ter muitas dificuldades. Agora, o que você não pode concordar, e não faz parte do escopo da religião, na sua natureza maior, é que Deus é o Deus do extermínio. Não, não é. Mesmo os mais conservadores e dos mais xiitas da vida, eles não entendem que Deus é o Deus do xiita. É da justiça que permite eu ir para a guerra, mas a ideia do extermínio nunca foi a ideia de Deus, né? Deus sempre foi um Deus de bondade. Então, essa concepção, essa disputa de narrativa, agora acho que se faz valer. Isso por dois motivos que se faz valer. Porque é muito mais fácil você conseguir, já que a religião está no natural e está mesclada com a história do nosso país, as religiões todas, ela se torna um canal mais direto para eu poder conseguir acessar maior número de pessoas em massa. É muito mais fácil dizer que Deus é contra o aborto do que eu levantar uma discussão sobre as formas de vida e como que cada política foi feita na América Latina, na Europa. Essa discussão é muito mais difícil de ser feita, por exemplo, com uma pessoa periférica que não teve, ou alguém que não conseguiu estudar suficientemente para isso. É mais fácil, é um canal direto. Então, o embate está aí, porque eles entendem que esse canal é direto, mas também é um embate. E as religiões, os movimentos populares, os movimentos sociais, entenderam que eles relativizaram a religião para salvar a ideia comum e esqueceram que a religião é um canal congregador que permite construir o comum, né? Então, a volta dos religiosos aos espaços públicos, essa é uma coisa muito forte, porque a gente foi saindo para deixar espaço para os movimentos evangélicos, porque achavam que a gente ia fazer a peleja na área da política pública, então a gente foi largando a religião desse espaço assim e foi assumindo esse lugar. E depois, de algum momento, a gente deixou a religião de lado. Ó, o Estado é laico, eu vou aqui só como... Né? É muito comum você ver... Não, o Estado é laico, então eu não vou falar enquanto padre. Mas... E aí, enquanto isso, o pastor está falando enquanto pastor. E ele está falando isso no espaço público. Isso foi feito muito forte e a gente vê agora a disputa desse espaço. Não, então não é só mais o movimento conservador que vai chegar lá enquanto... Não, os movimentos religiosos vão disputar agora o espaço e a gente quer propor uma ideia de uma outra deidade, de outro lugar.